Uma das coisas mais difíceis de você conseguir compreender completamente é o risco. No mercado financeiro, o risco, ele é como se fosse um animal meio mitológico, que ora você vê, que ora você não vê. É importante entender que o risco, ele tem uma parte que é visível, e compreensível, que você vê e consegue entender, e tem uma parte que é invisível e impossível de ser totalmente compreendida. Howard Marks traz isso de forma muito legal, tá? No livro O Mais Importante para o Investidor, e ele fala exatamente disso, entre outras coisas, é claro. E de tudo que eu já estudei no mercado desde 2009, o risco foi a coisa que eu mais estudei, tá? E se alguém me fizesse hoje uma pergunta, qual seria a minha maior especialidade no trading, eu diria que é gerenciamento de risco. É claro que ainda existem muitas coisas que eu não sei, tá? Mas muito mais do que análise técnica, do que price action, do que candles, eu estudei gerenciamento de risco. E é uma coisa que me fascina muito, porque, como eu já disse, existe uma parte do risco que é inalcançável, é impossível de ser totalmente compreendida. E uma parte do risco das operações sempre vai ficar em um mundo paralelo, tá? Que é difícil de entender. Eu vou te falar um pouco disso nesse vídeo. Mas antes eu quero te dizer, nos próximos dias eu vou fazer um evento online aqui no YouTube, tá? Para te trazer um pouco mais de conhecimento. Porque eu vejo que as pessoas no trading, elas ficam muito no superficial, ficam em assuntos rasos. E aí, é claro, a chance dessas pessoas serem bem-sucedidas no mercado é muito difícil. Mesmo você entendendo e se aprofundando, você não acaba que, se você não tiver certos conhecimentos e não tiver um comportamento adequado, você não vai conseguir. Então, eu vou fazer um evento aqui no YouTube. Então, fica ligado, vai ser um evento diferente dessas aulas aqui, tá? Porque aqui as aulas eu trago, esses vídeos eu trago conteúdos do dia, né? Então, são conteúdos que muitas vezes não têm uma conexão direta com o vídeo anterior ou com o vídeo seguinte. Porém, esse evento eu vou te trazer um conteúdo organizado e sequenciado, tá bom? E depois, já vou te falar isso, eu vou te falar da minha mentoria. Mas fica ligado que eu vou te trazer muito conteúdo de alto valor. Beleza? Bom, vamos para a tela que eu vou te desenhar isso um pouco e vai ficar mais claro para você o que eu quero dizer quando eu falo do risco. Imagine, por exemplo, deixa eu tirar os indicadores por aqui. Imagine, por exemplo, que você está aqui no CAD JPY, tá? Então vamos falar de um risco primeiro, que é um risco, principalmente quem opera sem stop loss muitas vezes não considera. Imagine, por exemplo, que você tenha feito uma compra no CAD-JPY. Imagine que você tenha feito a compra aqui, nesse ponto, você colocou seu alvo nesse nível, certo? E você não colocou stop loss. Isso é uma prática bastante comum, inclusive se tornou comum nos últimos anos, né, até que, infelizmente, não deu certo e acabou prejudicando muita gente essa metodologia. Então, imagine que você tenha feito essa compra nesse ponto e você colocou o seu alvo aqui. O mercado se movimentou contra você, depois ele foi lá e finalmente alcançou o seu alvo quando ele chegou nesse nível aqui. Muito bem, então entre a sua compra e o seu alvo, nós tivemos aqui 23 barras, mais ou menos um mês aí de negociação. Muita gente, quando olha para o gerenciamento de risco, muitas vezes a pessoa olha apenas para as operações fechadas, concretizadas, ou seja, aquelas operações que foram estopadas de verdade. Então vamos imaginar, esse é o cenário 1, tá? Onde você compra aqui, o mercado veio contra a tua operação e depois ele foi lá e buscou o alvo. Algumas pessoas, por não entenderem o risco, eles acabam dizendo que, bom, essa operação aqui, né, foi apenas uma operação positiva e o drawdown dela não foi relevante. E ele consideraria o risco, o drawdown apenas, ou a perda, né, o risco apenas se ele tivesse sido executado. Então veja bem, nós temos dois tipos de risco, principalmente, tá? São muito mais, mas aqui eu quero te falar de dois tipos de risco. Nós temos o risco concretizado, que é aquele quando você faz a compra aqui e o mercado veio até o seu stop loss, executou o seu stop loss, portanto diminuiu o saldo da sua conta. E nós temos o risco flutuante, que é o não concretizado, onde você comprou aqui no mesmo nível,
O mercado veio contra você, ficou negativo o seu saldo flutuante, você não fechou a operação, e aí o mercado subiu e foi lá e buscou o alvo. Algumas pessoas podem considerar, não consideram um risco flutuante, e isso está errado, tá? Isso é ruim, isso está errado. Por quê? Imagine que aqui nesse caso, nesse exemplo que eu estou te dando, tá? Essa compra e o alvo aqui, imagine que o mercado tenha passado o tempo, enfim, e o mercado tenha fechado a sua operação aqui, por alguma razão, ou você teve que fechar. Então, quer dizer, o risco flutuante é um risco tão real quanto o risco concretizado. Eu vou te mostrar isso direto no robô, tá? Você vai conseguir ver isso na prática agora, essa diferenciação entre o risco. Isso aqui é um backtest. Fez uma venda. O que nós temos aqui, nesse caso? Nós temos o stop loss, nesse caso aqui, o stop loss está aqui em cima, e o alvo da operação está aqui embaixo. Tá? Nesse caso, nesse exemplo, a operação aqui está positiva. Vamos ver o que ele vai fazer, se ele vai buscar o alvo ou não. Ok, buscou o alvo da operação, e aqui ele já fez uma outra operação de compra. Isso aqui é um robô automático que eu desenvolvi, tá? E que eu utilizo no meu dia a dia. Para as minhas operações de forma 100% automática, inclusive com estratégias validadas, com dados estatísticos e etc. Veja bem, aqui foi feita uma compra e nesse momento a operação está positiva, tá? Em 4,14 nesse exemplo. Vamos ver se ele vai pegar o alvo ou não. Muito bem, acabou de alcançar o alvo da operação. O que eu quero dizer principalmente é, aqui nesse caso, ó, essa operação está flutuando em menos 1,64 nesse exemplo, tá? Então a compra por aqui e o stop loss está aqui. Vamos ver se ela vai pegar o stop ou o take. Nesse caso aqui o stop está maior do que o take profit. Mas o que eu quero dizer principalmente é, esse risco que está flutuando no negativo, ele é um risco tão real quanto caso ele busque, ele vá até o stop loss. E isso aparece no backtest, isso aparece na conta real, no histórico de cada um na hora de operar. Muito bem, está quase pegando o stop, vamos ver se ele vai pegar. Ok, pegou o stop. Vamos dar uma olhada aqui agora. Então aqui nós temos duas linhas, ok? Nós temos a linha verde, que está aqui, e a linha azul. A linha verde, ela representa o saldo flutuante que a gente pode observar. Por exemplo, quando nós temos esse tipo de desenho histórico, isso quer dizer que essa operação chegou a ficar bastante positiva, porém não chegou a atingir o alvo e depois ela voltou e fechou no negativa. A linha azul representa as operações fechadas, concretizadas. Ou seja, se você tomou um stop, essa linha azul vai diminuir. A linha verde representa o saldo flutuante. E a gente precisa entender essa diferença. Muito bem, você já conseguiu entender por onde que vai a história. Tá? Então aqui basicamente tomou o stop, aqui basicamente o risco está 2 vezes maior do que o alvo. Agora eu vou fazer uma modificação na estratégia e vamos colocar outra coisa por aqui. Agora eu estou começando um outro teste para te mostrar uma outra realidade. Tá? Aqui, nesse caso, não existe stop na tela. Aqui é basicamente, não existe stop de forma nenhuma. Somente a operação. Entrou na operação, o mercado vai se desenvolver até pegar o take profit. Ou quebrar a conta, tá? Esse aqui é um exemplo. É claro que eu não opero desse jeito, beleza? Não recomendo você operar desse jeito, mas estou fazendo isso aqui como um exercício para te mostrar como é possível a gente criar estratégias diferentes e como, inclusive, é possível utilizar isso dentro do robô. O que nós já podemos observar aqui é isso aqui, ó. Dá para a gente observar como a linha verde ela diminuiu bastante. E esse aqui é o risco flutuante. Não essa estratégia, esse teste não tem stop loss de forma nenhuma, tá? As operações, se ele entrar em uma operação, ela nunca será encerrada. De novo, muito importante, eu não opero desse jeito e não recomendo que você opere desse jeito. E eu estou fazendo esse teste mais como um exercício para você ver, entender o risco, a diferença entre o risco das operações fechadas e o risco das operações abertas. Nesse caso aqui, a linha verde representa o saldo flutuante das operações, que é um risco tão real quanto aquele outro teste que eu te mostrei agora há pouco, que você tem stop. Aqui encerrou o teste, então, por padrão, quando encerra o teste, é claro, tem que fechar as operações. Então, veja bem,
A linha verde mostra para a gente o saldo flutuante. A linha azul mostra das operações fechadas. Nesse caso, uma estratégia totalmente sem stop loss, ela vai manter a operação. E o que teria acontecido se o mercado tivesse ido contra o suficiente para quebrar essa conta? Teria quebrado. E aqui na plataforma a gente consegue ver aquela operação que ficou flutuante negativa. Então aqui foi a entrada. Quando o mercado caiu, foi feita uma adição e depois o mercado fez mais uma adição. E aí a gente pode observar o que aconteceu. Desde a primeira compra, o mercado caiu 405 pips antes de voltar e sair da operação. Esses 405 pips, ou seja, aqui foram as entradas e o mercado oscilou 405 pips contra a operação. E nesse caso, esse risco aqui é um risco tão real quanto aquele risco que você encerra as operações. A diferença é que esse risco aqui ele não chegou a ser concretizado, mas ele é um risco real. Por que é importante entender isso? Essa diferença entre o risco visível e o risco invisível, ou entre o risco concretizado, né, e o risco não concretizado, mas que ele é verdadeiro. Por causa que basta o mercado continuar, se você tiver uma operação sem stop loss, por exemplo, basta o mercado continuar se desenvolvendo contra você, que em algum tempo você vai quebrar sua conta. Em algum momento você vai quebrar sua conta. E aí é claro que, algum tempo atrás, né, as pessoas faziam o quê? Elas tinham a política ou a ideia de fazer aportes na conta para não quebrar a conta. Ok? Estava com drawdown de 80%, 85%, 90%. E aí, é claro, tinha que botar mais dinheiro lá na conta para basicamente segurar aquela operação esperando voltar. Mas, eventualmente, o mercado pode não voltar mais. Basta uma vez que o mercado não volta, tá? E isso, é claro, vai quebrar a sua conta. Entender o risco, eu diria que o risco é a coisa mais importante de todas no mercado. Entender, compreender o risco é elemento crucial para que você tenha a chance de ser bem-sucedido no mercado. Entender verdadeiramente, profundamente. E também entender que sempre vai existir uma parcela do risco que é impossível de ser vista e compreendida. Howard Marks trata isso no livro O Mais Importante para o Investidor. O Nassim Taleb trata isso nos 3 livros, tá? No livro Antifrágil, no livro A Lógica do Cisne Negro e no livro Arriscando a Própria Pele. Nesses 3 livros ele trata do risco de forma muito, muito, muito legal. Inclusive aprendi muito com esses autores, tá? E eu acho muito interessante, muito importante você estudar o gerenciamento de risco. E aí eu quero saber a sua opinião, se você tem uma boa compreensão de risco ou se você fica só naquela ideia de risco padrão, ou arriscou 1 para ganhar 2, e taxa de acerto ali, né? Por exemplo, se eu arriscar 1 para ganhar 2 e tiver uma taxa de 40% de acerto, eu vou ser lucrativo. Isso é muito superficial, desculpa, tá? É bem direto. Isso é muito superficial, é muito mais do mesmo. Você precisa compreender mais o risco se você quiser ter sucesso no mercado financeiro, tá bom? Um forte abraço, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aí no canal. Amanhã teremos vídeo novo para falar do mercado. Um forte abraço, fica com Deus e até mais.